Pronto, voltei. Bom, vocês estão vendo que eu não tô no instituto, né? Tô em casa porque a gente não pode trabalhar, tá tudo fechado. Então por isso que vocês estão vendo uma cortina ali, uma cama ali atrás. É por conta disso, tá? Vamos lá. Agora, o que eu vou precisar que vocês criem como hábito, além de assistir nossas videoaulas, que vai ajudar vocês demais, demais, tanto nas videoaulas, quanto nos exercícios, quanto na prova. A gente é muito carente, muito falho na questão do hábito da leitura. E isso não é culpa da gente, isso é culpa do ensino que a gente teve, que a nossa sociedade, ela não foi, pelo menos a minha geração, acredito que a geração de vocês também, a gente não foi estimulada no geral para ler, porque a gente foi estimulado para assistir televisão, né? Então, a gente não tem o hábito, a maioria das pessoas não tem o hábito de ler e isso nos prejudica demais durante as nossas aulas. Mas demais, demais, demais. Por quê? Porque muitas vezes a resposta da pergunta da prova tá na própria pergunta. E a gente, por falta de hábito de ler, não consegue interpretar isso. Então a prova de vocês, ela é a prova de matemática, por exemplo, ela é 50% interpretação de texto e os outros 50% conhecimento específico. Então eu preciso demais que vocês criem o hábito da leitura, criem o hábito de ler. E quando eu falo em criar hábito de ler, não adianta a gente pensar assim, ai, Josi, mas eu uso o WhatsApp o tempo todo. Eu tô lendo, eu uso o Facebook, eu tô lendo. Não, não é esse tipo de leitura. Tanto o WhatsApp, Facebook, Instagram, as redes sociais no geral, a gente não usa a linguagem formal. E aí o que acontece? Na nossa prova é linguagem formal o tempo todo. Então, quando a gente se depara para ler uma pergunta na linguagem formal, às vezes a pergunta é simples, só que a gente não conseguiu ler direito a interpretação daquela pergunta. E aí a gente marca a resposta errada. Sabe aquele tipo de questão que você vai, putz, ah, era outra resposta, como é que eu podia errar? A gente fica com essa sensação durante a prova. E a gente não pode fazer isso, a gente não vai fazer a prova pensando em reprovar, a gente tem que fazer a prova seguros de que a gente vai passar, né? Então a interpretação de texto, ela vai ajudar demais vocês nessa questão de entender os conteúdos e responder de forma assertiva as alternativas dos exercícios e das provas. E da prova, né? Eu preciso de leitura, eu preciso que vocês comecem a ler. Sabe aquelas revistas, Isto É, Veja, umas revistas que normalmente a gente não dá muita bola porque fala de assunto chato? Essas coisinhas. Não precisa gastar grana comprando a revista. Tu pode acessar jornal, pode acessar o online dessas revistas que tem o mesmo conteúdo. Vocês podem acessar G1, R7, esses sites de notícias, para vocês começarem a ter um contato maior com a linguagem informal. Porque o que é linguagem informal? O que é linguagem informal? Linguagem formal é como a gente deve escrever. E linguagem informal é como a gente fala. Por exemplo, a gente fala assim, eu tô com sede. Tô com sede. Na verdade, a gente fala assim, tô com sede. Tô com sede. Isso é linguagem informal. A linguagem informal vai pedir para que tu, se fosse pra gente falar na linguagem informal, a gente teria que falar eu estou com sede. Então, esse tipo de diferença que muitas vezes parece pequena, na hora de ler uma pergunta faz toda a diferença. Faz toda a diferença na interpretação. Tem duas diferenças aí nessa mesma frase, mas tá tudo certo. Então é isso, preciso que vocês continuem quem tem o hábito de ler e quem não tiver o hábito de ler, comece a criar. Eu brinco que para vocês começarem a ler, nem que seja na hora do cocô, porque a gente não tem tempo de ler, porque não dá certo, porque eu não consigo ficar em paz. Então, nem que seja na hora do cocô, eu preciso que vocês leiam. Vocês já fazem isso vendo Facebook, né? Vamos ver umas coisinhas voltado mais para as aulas, porque vai nos ajudar bastante. Então, leiam 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia de contato de leitura com a linguagem formal.
já vai fazer uma grande diferença na interpretação, na questão da leitura das perguntas e na interpretação correta. E isso vai dar para vocês grande diferença da média aprovado e da média reprovado. Beleza, gente? Grande abraço. Oxalá para quem é de Oxalá. Paz do Senhor para quem é paz do Senhor. Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tentem não se expor agora. Vamos tentar ficar em casa quietinho. De preferência estudando os nossos conteúdos, assistindo nossas videoaulas. Tá certo? E a gente tá aqui para ajudar vocês na hora que a dúvida surgir. Grande abraço.